Fala, rapaziada. Boa tarde. Resenha Sampa Flu na área de volta. Dá aquele like, se inscreve, curte, compartilha, comenta e segue a gente aí nas nossas redes sociais. Hoje, resenha pré-jogo. Beleza, Jonathan? Fala, Chico. Boa tarde. Fala, galera aí que está acompanhando o vídeo. Vamos lá, mais um joguinho aí. Vamos ver se a gente recupera aí a última rodada. Fluminense e Corinthians. Jogo complicado. O Fluminense vem de derrota. E mais complicado ainda é quando a gente lembra a última vez que essas duas equipes se enfrentaram, hein? Foi um resultado trágico para o Fluminense. Mas domingo é outra história. E o que você prevê desse jogo, Jonathan? Chico, assim, eu espero que depois dessas duas viagens aí que a gente fez, né, para jogar fora, a gente volte a jogar um pouco, pelo menos parecido com o que a gente jogou contra o São Paulo, contra o River, para a gente ter um desempenho um pouco melhor. O último jogo que eu me recordo da gente ter jogado bem mesmo foi Fluminense e Bragantino na ida, né? Que a gente ganhou de 2-0. Sim. Os outros todos a gente teve alguns resultados, ganhou do Cuiabá, por exemplo, ganhou do Santos, mas com desempenho abaixo, né? O time foi efetivo em alguns lances, mas o desempenho não foi bom. Isso que também Lógico me que deu. o que importa é ganhar os 3 pontos. Se a gente ganhar de qualquer jeito, é importante, mas eu gostaria de ver um desempenho do time um pouco melhor. É complicado, isso é verdade. Me preocupa porque o Corinthians nitidamente é um time que joga no contragolpe também. E o Fluminense é um time que dificilmente propõe o jogo, né? Então, prevejo amanhã um jogo bem amarrado, bem complicado mesmo. E vamos precisar fazer um pouco mais do que a gente tem feito nos últimos jogos. Para amanhã, pelo menos uma boa notícia vindo do DM, parece que o Calegari vai para o jogo. O Igor Julião também foi liberado e deve compor o banco. E de resto deve ser a mesma equipe, o que, aliás, eu acho um erro, hein? Porque eu queria ver o Abel começando um jogo, ou até o Bobadilha e o Fred entrando no segundo tempo. E, de repente, eu queria ver até o Casares começando no lugar do Nenê. Porque os esses aí muito cansados. Ou até o Casares no lugar do próprio Gabriel Teixeira, que não tem feito nada nos últimos jogos. E amanhã também volta o Caio Paulista, que foi poupado, e volta o Egídio, né? Eu gostaria de um ataque, até falei nos últimos vídeos, eu gostaria de um teste com o Kaique e Caio Paulista de ponta, tirando o Gabriel Teixeira, que para mim tem seu valor e tal, mas é muito mais esforçado do que qualquer outra coisa, né? É muito mais transpiração do que ação, né? Na minha visão desses garotos todos aí, talvez ele seja o que se destacou menos tecnicamente, na minha visão, mas só que ele tem ainda a velocidade de um jovem e tal. Você vê até que pela idade dele, né? Ele já não é mais aquele garoto de 17, 18, ele tem 21. Então ele não é da safra do Kaique, do Calegari, do Martinelli. É, Mas uma boa notícia o Calegari poder jogar, né? Infelizmente o Samuel está fora, mas o Calegari pode suprir melhor do que o Julião. E ainda bem que o Egídio volta, que a gente fica manco com ele. Você falou do que é. Fred, com ele não, sem ele, né? Você falou do Fred, coincidência ou não, o último bom jogo do Fluminense foi o último bom jogo do Fred, que foi contra o Bragantino, né? De lá para Verdade. cá ele vem se arrastando em campo e tendo poucas chances, e as chances que ele tem, ele não está conseguindo concluir bem. Então, espero que não seja uma dependência do Fred aí que a gente esteja vivendo nesse momento. Eu acho que vai muito disso, né? A gente tem criado poucas chances e o Fred também está, acredito que sentindo essa maratona de jogos e viagens aí, porque não vem jogando bem mesmo, hein? E com relação ao adversário,
O Corinthians ganhou do Sport, ganhou jogando mal. É um time que eu vi o jogo do Corinthians e Bahia, o time bem limitado. Tem a defesa experiente, né, com base no Cássio, no Fagner, no Gil, no Fábio Santos. Deve jogar amanhã o garoto João Vitor. No meio tem um Cantilho, Gabriel e Vitinho, que é um garoto da base, mas não é nem tão garoto assim, tem 23 anos. Mosquito, que provavelmente vai jogar em cima do Egídio, Matheus Vital e Jô. Cara, sinceramente é um time que não mete medo, né? Mas o meu medo é o nosso. A gente também não mete. A gente deve estar falando nos canais do Corinthians, eles devem estar falando a mesma coisa. E você falou do Gabriel Teixeira. O Gabriel Teixeira, para mim, ele tem o defeito que mais me incomoda num jogador, que é a falta de coragem, né? Ele não decide uma jogada sozinho, ele corta todas para o lado e passa a bola para alguém. Várias oportunidades na quarta, ele podia ter cortado e batido pro gol, arriscado. Eu prefiro o cara que arrisca um chute, como o Caio Paulista, que erra várias, mas de vez em quando acerta, do que um cara que se exime de responsa. Então, acho que, sei lá, eu queria ver, eu insisto, eu queria ver um time com 3 volantes, queria um time com 3 volantes e com o Casares ou o Ganso na vaga do meia, Kaique ou Caio Paulista, com até o Fred. Acho que vai render mais nessa aí. Os volantes vão poder subir mais porque assim, esse 4-3-3 nosso é estéreo, velho. É estéreo, não cria nada. A gente não cria nada, cara. É um 4-3-3 meio ilusório, né? Porque em alguns momentos ele volta a ser um 4-4-2, aliás, um 5-4-1, porque o Martinelli volta para primeiro, fica ali como quase um líbero, e os pontas viram os dois ali cobrindo o lateral, né? E fica o Fred isolado na frente. Então é um 4-3-3 só no papel. E o Gabriel Teixeira, assim, na minha visão, já tem algumas rodadas que ele caiu bem de produção, pelo menos com a bola no pé, né? Agora, como o Roger avalia muito também essa questão tática, bem, ele mesmo admitiu que no gol do Atlético Goianiense era para ele ter disputado uma bola e que ele não disputou e deu a oportunidade dos caras cruzarem a bola na área de novo. Eu, como você, gostaria de ver mudanças no time. Pelo menos a entrada do Kaique no lugar do Gabriel Teixeira, com liberdade para o Kaique jogar onde ele é perigoso, que é no ataque. Agora, essa mudança que você falou, também eu não sou contra. Acho que a gente poderia testar outras alternativas. Mas, enquanto o Roger for técnico, pelo menos nessa temporada, eu não vejo muita perspectiva dele mudar times e forma de jogar, não. É meio cagão, né, Júnior? O cara, porra, cara. Começa a pensar uma coisa, bicho, não sei se você vai concordar comigo. Ele não toma riscos, né? Esse time aí, na mão do Fernando Diniz, eu acho que ia render mais, cara. Eu acho que o time ia render mais. Talvez. A gente ia propor mais o Diniz também precisa. Isso é uma coisa que a gente não pode reclamar do Diniz nem falar mal dele. Você vê até nesse último jogo do Fluminense contra o Santos, ele termina o jogo com um zagueiro. Sim. E o cara que começou na ponta esquerda termina o jogo como lateral esquerdo, que era o Marcos Guilherme. Ele foi fazendo mudanças ao longo do jogo para buscar um empate. A gente não vê essa postura no Roger. E o Roger tem um material humano bem melhor do que o Fernando Diniz tinha, né? Eu tava vendo esses dias aí aquele Fla-Flu, gosto de ver os bastidores e tal, aquele Fla-Flu que a gente ganhou com o gol do Luciano. Cara, a gente tinha Calazans no time, a gente tinha Ezequiel, a gente tinha aquele zagueiro que tá no Curitiba horroroso, como é o nome dele? Horroroso. Péssimo. Tinha ele, puta, tinha o Pablo Diego. E o cara foi chegando, cara. Ele foi chegando. Mas os atacantes eram o Everaldo e o Luciano. Pô, não vejo nada no Luciano. Acho que o Luciano é um cara que. O Luciano é aquele cara que faz gol fácil, né? Ele tem uma coisa boa, se posiciona bem, porque ele define muito mal, cara. Cansou de perder gol. O cara deixando ele na cara do gol e ele definindo mal.
Pô, o Fernando Diniz teve que colocar o João Pedro e o Marcos Paulo Campos com 16 anos. O time era fraco, cara, e ele criava um monte de chances pro jogo. Eu acho que dando esse time na mão dele, a gente vai. Até os nossos Não, volantes, cara. Os volantes dele eram péssimos, era o Ayrton e Bruno Silva, cara. com certeza, com certeza o material humano dele era bem inferior ao que o Roger tem hoje. E, cara, talvez o que faltou para ele ali foi um material humano melhor no ataque, porque eu lembro Não, no desse time ano que inteiro, ele Jonathan. estava. O time é fraco, cara. Vamos começar. Goleiro, Rodolfo. Tinha o Gilberto no lateral direito. Gilberto Samuel Xavier, eu acho que eu prefiro o Não, Gilberto, até porque o Samuel eu Xavier acho o Gilberto melhor. eu também acho, eu vi pouco. O zagueiro dele, quem que era do Fernando Diniz? Era o Gum. Não era o Gum. O Gum já tinha saído. Não, acho que já era o Matheus Ferraz, O Matheus e Ferraz e o o outro outro. era o Ibanez. O Ibanez jogou pouco com ele. Depois acabou sendo vendido. Ele jogou poucas partidas. Depois entrou esse maluco aí que a gente falou. É fraco. Nossa dupla de zaga hoje é melhor. Pega esse Flamengo e Fluminense. O lateral esquerdo era o Tô Marlon. pegando a ficha. Era o Marlon. O Ó, Caio Henrique. nosso time nesse jogo: Rodolfo, Ezequiel, Olha lá. Digão, Matheus Ferraz, Marlon, Ayrton, Bruno Silva, Daniel. No ataque, Everaldo, Luciano e Johnny Gonzalez. Durante o jogo, entraram o Calazans no lugar do Ezequiel, o Caio Henrique no lugar do Marlon, que era início de temporada, né? Depois o Caio Henrique virou titular, Sim. e o Dodge no lugar do Daniel. A gente ainda tinha no banco Agenor, Julião, Natan Ribeiro, Paulo Ricardo, Luiz Fernando, Olha. Matheus Gonçalves, que está no Cerro Porteño até hoje em dia, né? Sim. Pablo Diego, Robinho e Marcos Paulo. Quer dizer, Fraquíssimo bicho. esse time. Porra, e não melhorou muito da temporada pra cá. E entrou o Alan no time, que ele Entrou arrumou, o Ganso. ele achou uma posição, entrou o Ganso. Porra, entrou um outro jogador. Depois, no final, entrou. Acho que ficou até piorou um pouco o time que saiu o Luciano, Muriel. entrou o Muriel, mas até não lembro quando o Diniz saiu. O Diniz saiu contra o. Eu esqueci quando ele saiu, mas aí não sei se o Muriel veio com ele. Veio com ele. O Muriel veio com ele, sim. Veio, a gente tinha acabado de. A gente estava bem na Sul-Americana, tinha passado pelo Peñarol, ou tinha Tinha encaminhado a passado pelo vaga, Peñarol jogando muito bem, cara. jogando muito bem, mas estava mal no brasileiro, né? E aí foi quando ele caiu. Agora, O analisa esse problema do time. Diniz ali, a gente jogava muito bem. Eu estava no Rio nesse ano e eu ia no Maracanã praticamente todo jogo. Cara, dá muito gol, cara. E a culpa caiu no Diniz. É O lógico. cara tava uma maré de azar, uma coisa assim. Não é margem de azar, Jonathan. O Yuri Gonzalez hoje ele saiu do Fluminense, ele não deu um chute no Corinthians, ele não deu um chute lá na Major League Soccer, e ele tá no banco do Ceará, cara. Então ele era ruim, cara. Ele não é bom. Ele era ruim. Eu já vi alguns jogos do Ceará que ele não fica nem no banco até. Cara, o que acontece é o seguinte, o esquema favorecia ele fez uma boa temporada. O Marcos Paulo também não é esse craque todo, cara. O Everaldo tá no banco do Sport. Então, eu lembro de um jogo que para mim foi bem, dois jogos que para mim foi bem, ilustrava bem. Fluminense e CSA, a gente teve 28 chances de gol, bicho. 28. 1-0 pro Depois desse CSA. jogo que ele caiu. Foi depois desse jogo. 1-0 CSA. E teve um contra o Avaí também. Que a gente criou muito no Maracanã. No final, até o Caio Henrique. O Caio Henrique não. Como tinha aquele volantezinho que tá no. Tá no Goiás. Fez gol essa semana, acho que ele fez gol. E jogou bem ontem. Ontem, eu, por acaso, assisti o jogo Goiás e Vila Nova e jogou bem. Ele fez um pênalti e perdeu outro jogo com um time horroroso.
Então, cara, eu gostava, dava prazer de ver o time do Diniz jogar. E quando Sim. os, ata- quando os Faltou a bola na atacantes, rede. quando os atacantes acertavam, pô, eu lembro que teve um jogo Fluminense, como chama aquele time do Barcos lá? A gente ganhou de quatro Atlético a um. Nacional. Eu tava jogando bola e, Não. tipo, eu olhei e falei, mano, 9h50, eu saí pra dar uma descansar, falei, deixa eu olhar como tá o jogo, 3-0. Falei, porra, como assim 3-0? Foi em 10 minutos, a gente já tinha feito 3-0. Contra o Penharol também, ganhamos 3-0. Ganhamos lá e ganhamos no Rio de 3-0, 3-1. Então, cara, se desse mais E material pra talvez ele. na Sul-Americana, talvez a gente tivesse sido campeão se ele não tivesse caído, né? O time estava bem. E assim, ele perdeu, nitidamente ele perdeu o elenco do São Paulo quando ele exagerou com o lance do Tietê lá, né? Mas ele estava liderando o campeonato, cara. Ele veio aqui no Rio e passeou em cima do Flamengo. Ele estava liderando, ele abriu até uma certa folga. E aí ele acabou perdendo a mão, mas, porra, eu não sei não se não, ele não é, se ele é pior que o Roger. Né? Porque o Roger, eu não sei você, mas É, eu não sinto prazer em assistir o jogo mais do Fluminense. Eu assisto porque, pô, a gente torce, a gente tem prazer de ver o time, mas esse esquema dele, para mim, já sei que eu vou passar nervoso. o Já sei Fluminense que. terminou o campeonato jogando bem e com imposição, com praticamente o mesmo time e mesma Não, o time formação no pior, cara. papel. Não, o time era pior do ano passado para esse. Também Mudou os dois chegou bons, ponteiros, né? chegou bons reforços, cara. Chegou bons reforços. Não, então, aí com o Marcão, que eu tinha esperança de que o Roger faria um bom trabalho, e os resultados dele são bons. Só que o desempenho do time em si não está tão bom. Mas vamos ver, né? O resultado está vindo, pelo menos até o momento a gente está dentro do esperado, né? Não, tá, mas assim, contra o Fortaleza e contra o Atlético de Goiás, eu esperava ganhar os dois jogos, tá? O Fluminense está com quantos pontos? 9. Põe mais 5 9. pontos que a gente perdeu de bobeira nesses jogos. Para mim foi de Estaria na bobeira. liderança do Tá na, Bragantino. tá na liderança. Não, tá até na frente. Tá com o Bragantino com 14. Cara, e é a hora Então, de fazer ponto agora, cara. A hora de fazer ponto é agora, mas felizmente a gente tem um técnico cagão. E ontem, o que você achou das renovações de contrato do Nino e do Matheus Ferraz? a do Nino eu achei muito boa, claramente é uma defesa do clube aí, pensando de repente numa valorização dele na Olimpíada. É Sim, não, lógico que a tá bom. Olimpíada talvez a Olimpíada talvez nem tenha tanta valorização assim se comparado a uma Copa América da vida, mas com certeza vai ter time olhando. Agora do Matheus Ferraz, cara, confesso que O Matheus Ferraz, na verdade, foi só uma ampliação de para mim o contrato, né? cara tá na zona de conforto, né? O cara tá na zona de conforto ali, tipo assim, tô ficando aqui, mal entro, sou quinto zagueiro do elenco, tô ficando velho, para mim é bom continuar no Fluminense. Quando aposentar, ainda pego um cargo aqui. Pro jogador é bom, pro Fluminense eu não sei. Na verdade, o que eu vi foi Não que sei se a gente vai estenderam. utilizar. Ia ser só até o meio do ano o contrato dele, até o meio do ano que vem, aí acabaram dando a temporada inteira. Eu acho que o Nino, se ele fizer uma boa Olimpíada, ele pode, por que não, pintar na Copa do Mundo, né? Porque o Brasil hoje tem dois zagueiros inquestionáveis, a dupla titular, mas os reservas aí, cara, tanto o Felipe lá do Atlético de Madrid, o Militão, o Rodrigo Caio, eu acho que dá pro Nino brigar para tá nesse bolo, né? E aí O valoriza. Felipe acabou de ser convocado por lesão e convocou o Léo Ortiz do Bragantino. Ah, é? Que merda, hein? Léo Ortiz é horroroso, horroroso. Não, o Lucas Claro, muito melhor do que ele, o Nino, mas até gosto que não vá para não prejudicar a gente. Aí a gente começa a achar que tem alguma coisa de empresário na jogada, né? É fogo. Vamos aos palpites, Jonathan. Qual o palpite seu para amanhã? Meu palpite é 2-0, a gente fazendo um golzinho aí do nosso com bola parada, o Corinthians tentando sair para empatar e deixando um pouquinho de espaço. Gol do Fred e do Caio Paulista.
Para mim é 1-0 amanhã, gol de Nenê de falta. Jogo horrível. Corinthians, cara, Corinthians pela esquerda tem uma avenida, que é o Fábio Santos, que marca mal. Tá jogando só com o nome. E ele, a única coisa boa que ele tem é que ele bate bem pênalti. Ele é um líder do elenco. O Gil também tá bem mal. O garoto João Vitor, o zagueiro, tem qualidade, mas fica nervoso. O Fagner é muito bom. Acho que o Gabriel Paulista, o Gabriel Teixeira vai ter problema ali. O Gabriel também é bom. Marca bem. O Cantilho é bem lento, mas ele dá bons lançamentos, mas marca mal. Esse garoto Vitinho não conheço. O Mosquito é o cara que faz uma correria, ele basicamente lembra muito o Everaldo nos tempos de Fluminense, ele vai para cima, um pouco mais de qualidade. O Jô está sendo questionadíssimo, tá pesado, mas é um cara experiente, não pode bobear também com ele. E o Matheus Vital, a gente sabe o que é, né? É um cara que tem fama de dorminhoco. Ele começou até bem no Vasco, né? Mas perdeu aí um pouco. Tá meio... Mas ainda é um jogador perigoso, assim. Cara, Corinthians, time grande, a gente tem que respeitar sempre, independente de estar jogando mal. O ano passado o time deles era esse quase mesmo time aí também. A gente veio para cá achando que ia fazer um bom jogo e foi um desastre. Aliás, ali tinha até muito cheiro de derrubar Ailton, coisas assim nesse sentido, elenco rachado, essas coisas. Eu acho que mudou alguma coisa de lá para cá e uma coisa curiosa, hein? Aquele jogo 5-0 Corinthians, melhor em campo foi Casares. Verdade. Que amanhã ele vai estar do outro lado. Então tem que ficar sempre com o olho aberto. Tem. E hoje o Fluminense estreia no Brasileiro Sub-20. Vai enfrentar o Bahia, lá em Pituaçu. O Fluminense que no Sub-20 lidera o Carioca. E o artilheiro do campeonato esqueci o nome, Gabriel Martins, vulgo Cabeleira. E provavelmente vai jogar o ataque com o Matheus Martins. Será que ele vai jogar? Porque ele estava relacionado no Sub-23, né? Que é quando o Sub-23? E foi anteontem. Perdeu pro Cuiabá? Deve jogar. O time Sub-23 é horroroso. Aquele centroavante João, como é o nome dele? João Neto. Ele não dá um chute no gol. Tá muito cru, né, cara? Ele é Sub-17. Ele é Sub-17 ano passado. A gente está queimando etapas para vários jogadores. Isso me preocupa. Eu sinto que os caras querem acelerar toda essa geração Sub-17, quer acelerar para colocar para vender. E não é por aí. A torcida tem culpa também, né, Chico? Lógico que tem. Fica fazendo pressão aí em rede social, essas coisas, para poder subir os caras. Pela torcida tinha metade do Sub-17 jogava no profissional. As coisas não são assim, não, cara. Não são assim. E fala uma outra coisa. Eu estava de férias e acompanhei o campeonato inteiro Sub-17. Era um jogo agradável de se assistir. O melhor do time era o Matheus Martins, indiscutivelmente. É o único que não está tendo chance. O Metinho, quando jogou no Sub-23, não deu um passe, não pegou na bola. Esse João Neto igual. O Jefté sofre muito. E assim, jogando contra Juventude, Cuiabá. Só jogou contra o Grêmio, time grande até agora. Imagina ele pegando, por exemplo, um ponteiro melhor. Imagina ele marcando o Marinho. Marcando outro cara que vai para cima. Ele não vai ver a bola, cara. Não vai ver a bola. E realmente, isso que você falou, tem razão. A torcida pressiona muito. Então é isso aí, né, galera? O Gui mandou o palpite para você? Vai mandar ainda aí o palpite. A gente fala na análise da rodada. Então, fechou. À noite tem resenha noturna. A gente se encontra mais tarde. Bom sábado para todo mundo. Não esqueçam, hoje feijoada. Né? O meu é 1-0, chorado o gol de Nenê de falta. Hoje tem feijoada no Garoto da Vila, R$ 39,90. Come até vomitar. É isso aí, Janta. É isso aí. Não sei se o preço é esse não, ou se é um pouco mais em conta, mas é isso, foi liberado. Segundo o Gui falou, é R$ 39,90. Que, aliás, é um ótimo preço, né? Se for o preço da carne hoje,
E lá só tem carnes de qualidade, né? O André é um cara criterioso para isso. E já Com era. certeza. Abraço, Alô? rapaziada. Até a próxima. Tchau, tchau.